Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade no que a gente vinha trabalhando sobre aprendizagem de máquina. Então, a gente já viu os conceitos essenciais acerca de aprendizagem de máquina, a gente viu como diferenciar a aprendizagem supervisionada de não supervisionada, e dentro da aprendizagem supervisionada, a gente viu aí alguns diferentes algoritmos para poder trabalhar com a aprendizagem supervisionada por classificação. Então, a gente viu o algoritmo de árvore de regressão, o algoritmo de Bayes, e viu qual que é a lógica, e a gente viu que tem vários outros algoritmos que são aplicáveis a esse tipo de problema. Ainda dentro da aprendizagem supervisionada, a gente começou a trabalhar na última aula com aprendizagem por regressão linear. E tem uma gama de outros algoritmos. E o importante é a gente conseguir olhar para um problema e conseguir compreender qual que é o tipo de abordagem de machine learning, de aprendizagem de máquina que a gente vai utilizar, dentre as diversas que a gente pode ter. Então, quando a gente vai trabalhar com regressão, é aquele modelo de exemplo que a gente viu na última aula. Então, a gente quer fazer a previsão de algum valor contínuo. Então, eu tenho o meu conjunto de características e eu já tenho lá o meu target, ou o meu label. Então, eu já sei que, por exemplo, uma casa tem um conjunto de características e ela tem um determinado preço. E através de um conjunto de registros de casas com várias características, você consegue fazer a classificação de um novo registro. Então, baseado aí em uma estrutura de regressão linear. Então, essa é a lógica de trabalho. Então, a gente tem aprendizagem supervisionada por classificação e aprendizagem supervisionada por regressão linear, dentro da aprendizagem supervisionada. A gente fez um exemplo, um Hello World no ECA, na aula passada, só para a gente poder lembrar como que funciona aqui, ó, eu vou abrir, deixa eu abrir aqui no Excel e eu vou compartilhar a tela, só para a gente poder lembrar aqui. Vou compartilhar a tela, que aí dá para a gente ir acompanhando junto. Que eu estou compartilhando na tela, vocês já devem estar vendo, e foi isso que a gente fez na aula passada. Então, a gente criou um modelo de aprendizagem de máquina, a gente tinha alguns registros com características de uma casa, por exemplo, tamanho da casa, tamanho do lote, quantidade de quartos, tem granito, não tem, se tem banheiro, não tem, tudo isso que são features. E aqui eu tenho o meu label, ou o meu target, que é o preço de venda. E através que eu passo esses registros aqui para um algoritmo de aprendizagem de máquina, de regressão linear, porque esses dados são... O que ele vai fazer? Ele vai criar um modelo para que a gente consiga fazer, e esse modelo que ele vai criar, basicamente é uma forma. Então, se a gente olhar aqui, ó, o que ele cria, o que o algoritmo retorna para a gente é uma forma que a gente pode aplicar. Isso que é a saída do ECA. Então, essa saída do ECA, depois a gente entrar com novos registros aqui, 210, 200, 2, 1 aqui. Então, eu entro com algumas características aqui e eu tenho um valor preditor. E esse valor é a saída do nosso algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, essa é a ideia. A gente fez no ECA aquele exemplo simples. A gente vai fazer um outro exemplo, que até já tem na base de dados de exemplo do ECA, que também é voltado de casos lá do dataset Boston, que ele é chamado. E a gente vai fazer ele no ECA, e depois a gente vai carregar também esse dataset já existente como exemplo dentro do Scikit-Learn. Então, a gente vai fazer uma prática no ECA rapidinho. Essa prática vai ser bem importante para a gente conseguir enxergar que nem todos os atributos, nem todas as features que a gente tem dentro do nosso dataset são utilizados dentro de um modelo. Assim como a gente está trabalhando lá dentro da árvore de decisão, que a gente consegue enxergar de forma bem clara que nem todos os atributos que a gente tem lá, ele é utilizado para poder chegar no classificador que a gente quer. Aqui, quando a gente está trabalhando também com regressão linear, nem todos os atributos eles vão ser utilizados. Então, vamos abrir o ECA, e aí a gente vai conseguir trabalhar juntos aí. Se a gente quiser ver o dataset, ver um pouco do dataset que a gente vai utilizar, se vocês abrirem aí na máquina de vocês aí, ó, vocês estão com o ECA instalado, quem está acompanhando no ECA, se vocês forem em arquivos de programas ou Program Files aí, não sei como está em inglês ou português,
vocês vão procurar o ECA de vocês, a pastinha do ECA. Lá na pastinha do ECA tem uma pastinha Data ou Data. E lá dentro dessa pastinha tem alguns exemplos. Então, você vai lá em arquivos, no diretório, aí no disco de vocês, no C2 pontos aí, ou na raiz, arquivos de programas, o ECA, data. E aí você vai lá em dados. E aqui tem alguns exemplos que a gente pode utilizar. Então, lá tem um de CPU, tem um de câncer de mama, tem o do íris aqui, que a gente já utilizou. Deixa eu só dar uma olhada aqui se o House está aqui. Bush Cancer. O Boston não está aqui. Deixa eu só confirmar aqui, deixa eu ver. O ECA exemplos. Aqui, um projetinho em Java. Deixa eu só achar esse arquivo aqui, que é o que a gente vai utilizar, que é o de houses. Deixa eu ver se ele tem na versão mais nova, que aí eu subo ele lá. Não, ele não tem. Eu acho que aquele que está no ambiente que eu coloquei aqui, ó, ele vai atender a isso que a gente precisa. Que a gente vai ter mais atributos aí no trabalho. Entrem no ambiente virtual, que ele não tem lá na pastinha do ECA. Ele tem só no Scikit. Opa, sétimo período. Abra o ambiente virtual que eu vou colocar o arquivo se ele não estiver lá. Eu acho que é esse housing aqui, eu acho que ele já está lá, se eu não estou enganado. É esse housing.rff. Aqui, é esse aqui mesmo, que é o de dataset de Boston, que é o que a gente vai utilizar. Eu acho que eu coloquei ele no ambiente virtual, se eu não estou enganado. Então, entrem lá no ambiente virtual, e aí vocês vão lá em semana 8, Machine Learning Regressão Linear. Ah, tá, ele está aqui, ó, housing.rff. A gente vai utilizar ele, que aqui no ECA ele não está padrão ali. Esse housing data aí, CSV, é um arquivo CSV que também a gente pode importar ele no ECA. Então, a gente pode importar no ECA, seja um CSV, que basicamente só não tenho certeza se são os mesmos dados, mas é só para poder ilustrar que a gente consegue importar também um arquivo CSV, ou seja, um arquivo separado por vírgula. E o housing ARFF aqui é esse arquivo aqui. Esse arquivo aí, se vocês baixarem ele está falando que ele tem 500 atributos que são contínuos, e uma classe lá que ela apresenta o atributo média, que é um atributo de média. E aqui ele tem alguns atributos para poder chegar aí no valor médio da casa. Então, o valor médio de ocupação na casa em vezes $1.000, né? Qual que é o valor médio da casa vezes $1.000? Isso aqui é um dataset, aqui, cadê a data dele? A criação dele está de 78. E aí depois tem uma outra data aqui. A origem, que é um dataset da Universidade Carnegie Mellon. E aqui está a publicação em 78. E depois tem uma publicação aqui, que ele foi utilizado em 93 pelo Kinlan para poder mostrar sobre aprendizagem de máquina. Então, ele mostra aqui sobre os valores das casas no subúrbio de Boston. Então, tem 506 instâncias, e aí fala lá, olha os atributos que são levados em consideração. Que está aqui no dataset, a gente vai ver quais que impactam mais. Então, isso a gente consegue ver de maneira lógica como que o algoritmo de regressão linear vai criar a regra. Então, aqui a gente consegue ver, tem um atributo de crime, que é o crime per capita, a taxa de crime per capita. Esse ZN aqui é o proporcional de propriedades residenciais na localização, a proporção de indústrias, e aqui tem um atributo que Charles River Variable aqui. Isso aqui é um atributo que ele vai receber sim ou não, se tem ou não tem, é algum atributo específico lá.
O índice de nitrato óxido por partícula, isso aqui é poluição, o quanto é poluído aquela região, quantidade média de quartos, a quantidade de donos que teve desde 1940. Matheus, qual que é o nome do arquivo que você falou? Esse aqui, ó, housing.arff. Tá certo. E aqui tem alguns outros aqui. Qual que é a distância até o centro de emprego de Boston? Qual que é a distância até as highways, que são as autopistas, né? Qual que é a taxa? A taxa, aqui se eu não estou enganado, deve ser o imposto. Depois a relação aluno-professor daquela região, olha que legal. E depois a proporção, que é uma antiga, né? Proporção of blacks by town. Isso aqui dá a entender a proporção de pessoas negras na região. Deve ser isso aqui, pelo que eu estou entendendo. Somente nos Estados Unidos, que é lá na década de... final da década de 70, começo da década de 80, é um atributo que eles colocaram aqui. E o percentual de low status of population, algum atributo específico aqui. E aí depois o valor. Então isso aqui é só para a gente poder ver os atributos em geral que tem, e aqui a gente tem os nossos dados. E a gente vai abrir isso aqui dentro do ECA, vai ver como funciona no ECA, e depois também a gente vai fazer o mesmo exemplo em Python. Como trabalhar com regressão linear em Python. Depois, na próxima aula, a gente vai carregar um arquivo CSV, que ele vai estar... que a gente vai ter que fazer todo um tratamento lá em Python para conseguir processar ele, para a gente finalizar essa parte de aprendizagem. Né? Aí, vocês já baixaram o arquivo. Eu estou abrindo a versão 3.6 aqui, porque, como eu falei, na minha máquina está travando a versão mais nova. Ainda não consegui identificar o porquê que ela está travando. Então, vou vir aqui em Explorer. Aqui está um pouco pequeno, mas eu acho que está dando para ver, né? Vou vir em OpenFile e vou abrir esse arquivo, esse housing.arff. Housing.arff. Aqui, a gente vê, ele tem todos aqueles atributos, tem meu índice de classe lá, que é o valor médio das casas lá. A gente consegue ver aqui, ele tem 14 atributos, são 3 mais o índice de classe, tem 506 instâncias e o relation dele é o housing. Então, depois a gente vai vir aqui em Classify. Deixa eu dar só um zoom aqui. Beleza. Aqui, ó. Então, aqui a gente vai vir em Classify, eu vou usar todo o train set aqui, só a título de exemplo, e a gente vai escolher o algoritmo que a gente vai usar. No caso, em Functions aqui, vou vir aqui Linear Regression, que é o nosso algoritmo de árvore de decisão, não, de regressão linear. Então, a gente vai utilizar esse modelo aqui, que ele consegue trabalhar com vários atributos aqui. Então, a gente vai utilizar o nosso algoritmo de regressão linear, vamos deixar os parâmetros padrões, usar todo o train set, o índice de classe é o mesmo que a gente vai dar o start, a gente vai conseguir ver o nosso resultado aqui. Beleza, só mandar rodar, ele já consegue. Um ponto bem importante, vou copiar isso aqui para o PSPad, mas a gente consegue ver que o coeficiente de correlação foi adequado, foi de 0,86, então tem uma correlação bem alta. Eu vou reduzir aqui e vou colocar isso aqui no PSPad, só no Notepad++. Então, aqui está o resultado do processamento. Então, a gente tem o nosso housing. O ponto importante para poder ver se esses dados, eles conseguem, eles têm relação, porque eu posso ter uma quantidade de atributos, de filtros ali, que não tem sentido nenhum me levar ao classificador. Então, logicamente, você tem que ter dados aí que eles têm um percentual de correlação. E aqui a gente conseguiu enxergar que isso aí ele tem um percentual de correlação de 0,86, que é considerado bom. Então, a gente tem uma correlação alta, lembrando lá aquela tabelinha lá que a gente viu, que está lá na nota de aula. Deixa eu ver se vai abrir aqui, que meu PowerPoint tinha travado. Abriu aqui. Aqui, ó. Quando a gente vai aqui na prática, ó, a gente tem os percentuais de correlação. Então, aqui, ó, quando a gente
Ó, a correlação perfeita, ele fica bonitinho, ó. Ele consegue traçar uma reta que ele vai acompanhar o máximo possível os dados reais que a gente tem. Uma correlação positiva é que eu vou ter um erro. Então, 0,8 aí, a gente está com uma alta correlação positiva. Então, eu tenho alguns pontos que vai dar erro, que ele não vai conseguir. Eu vou ter um erro entre o real e o predito, porém, vai ser aceitável. Menor que 0,8 aí, já, o modelo já não está muito ok. E aí, uma correlação classificador, e essa correlação ela pode ser positiva ou negativa. Se for negativa, também tá bom. Que existe uma correlação inversa entre os valores de entrada e a minha saída. Mas existe correlação. Então, eu consigo enxergar de forma bem clara uma correlação negativa é o quê? Quanto maior o índice de poluição, menor vai ser o valor da casa. Então, essa é uma correlação negativa. Agora, correlação positiva é quanto maior a casa, maior o valor do imóvel. Então, eu posso ter correlação positiva ou negativa. Então, se for positiva ou negativa, tá ótimo, mas tem que ser alta. Então, voltando aqui, ó, lá no ECA, então, a gente foi lá, abriu o arquivo, que é o Housing RFF, veio em Classify, selecionou o algoritmo aqui de regressão linear, que é o Linear Regression. Usei todo o train set aqui, só a título de exemplo, e rodou. Aí, quais informações que são importantes aqui? Eu tenho que conseguir ver. Beleza, teve correlação. E o que ele gerou aqui, ó? Ele gerou que o meu índice de classe é igual a essa forma. Então, olha ali que legal. Ó. Ele multiplica o índice do crime de forma negativa. Ele multiplica o índice de poluição de forma altamente negativa. Ele multiplica a distância até o centro de trabalho de forma negativa. Ele multiplica o valor de taxa de imposto de forma negativa. Esse aqui eu não lembro o que é. E esse stat também não. Então, a gente pode ver que alguns, para chegar no classificador ali, ele faz alguns cálculos, ele cria um modelo matemático, no caso aqui, uma equação simples aqui, baseado nos atributos de entrada para que ele consiga chegar no classificador. Um ponto importante que a gente tem que observar é que nem todos os atributos que a gente tem, eles vão ser utilizados para poder criar um modelo. Então, se a gente olhar aqui, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso vai depender. Então, se olhar, a gente tem 14 atributos, sendo a nossa classe. Então, a gente tem 13 features e o nosso índice de classe, que totaliza 14. Então, se a gente olhar aqui, ó, foi utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, daquelas 13 features que a gente tem lá, para poder, que poderia ser utilizada, o modelo de regressão linear, ele conseguiu enxergar aqui, dentro do modelo matemático, que dessas 13, somente 11 nesse modelo são úteis para poder chegar à equação que me leve ao classificador. Então, se eu quisesse utilizar isso aqui dentro desse modelo, eu simplesmente pegaria essa fórmula aqui, vou embutir isso dentro da minha aplicação, vou embutir isso dentro do Excel, ou eu já posso importar lá uma biblioteca com regressão linear, seja em Java, seja em C Sharp, seja em Python lá, eu importo esses dados e depois eu fico atualizando, ou seja, eu mando fazer um predict lá. Então, a gente tem duas abordagens diferentes. Eu posso pegar o resultado que está aqui e embutir lá, se esses dados forem mais estáticos, agora, se esses dados ficarem mudando, eu posso usar uma biblioteca para poder fazer isso. Conseguiram fazer o exemplo e enxergar isso aqui? Conseguiram? Alguém dá um ok, um salve aí? Quem está acompanhando? E aí, Everton? Deu certo? Deu certo aí, Pedrão? Beleza. Então, o que a gente viu aqui é a forma aqui que a gente consegue importar. Lá no ECA também, se a gente vir aqui, a gente consegue abrir um arquivo do tipo CSV. Então, se eu colocar aqui CSV, deixa eu ver se eu coloquei, onde que eu coloquei esse arquivo, que eu acho que eu coloquei de cá. Tem um arquivo Housing Data, que está lá no ambiente, que ele é um CSV, é um arquivo separado por vírgula. Se você abrir ele aí, ó,
no ECA, a gente consegue ver aqui que ele vai conseguir carregar normal. Tem um ID, data, aí tem alguns atributos que não faz sentido, que é uma tabela. Por exemplo, ID, data aqui não faz sentido para o meu modelo, vou remover. O price aqui é a minha saída. Eu tenho o price, que ele está lá no começo, quantidade de quartos e tal, e depois tem um tanto de atributo aqui. Isso aqui, se vocês não quiserem replicar agora, não precisa. Eu só estou mostrando que você consegue importar um arquivo CSV também. E, logicamente, nem todos os atributos você vai utilizar. Então, eu removi o ID e data. O que é a criação do registro? O que esses atributos vão me ajudar a chegar num label, num classificador? Nada. Então, aí você remove. Você tem atributo que não faz sentido, agora, quantidade de quartos, quantidade de banheiros, aí tudo isso que faz sentido. Que eu quero chegar no preço. Aqui em Classify, vou deixar Linear Regression, e aqui o índice de classe, aqui, como geralmente o índice de classe é o último. Nesse caso aqui é o primeiro, que é o Price. E aí, se eu dar um Start aqui, a gente consegue chegar num modelo também. Só para poder mostrar aqui um outro exemplo. Isso aqui, a gente está a partir de um arquivo CSV. Então, se eu dar uma olhada aqui, eu tenho uma correlação de 0,83, que é muito boa também, e ele está utilizando, ó, tem vários atributos. O preço é igual ao quê? Quantidade de quartos, que ele ponderou de forma negativa aqui dentro do modelo, quantidade de banheiros, o tamanho médio de algumas coisas, quantidade de andares, o tamanho waterfront, alguma coisa de água, se é vista para água. E aí, de todos os atributos que ele tem aqui, ele tem 19, a gente... é o clássico, então a gente tem 18, desses 18, vamos ver quantos que ele utilizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nesse caso, que ele usou todos. Então, a gente tem 18 atributos que poderiam ser utilizados, 18 filters, e esse modelo utilizou os 18. Já no anterior, lá, no que a gente utilizou no Housing, lá, que é aquele dataset Boston, a gente tinha 3 filters, ou atributos que poderiam ser utilizados, e só foram utilizados 11. Então, isso depende, logicamente, dos dados. O quanto esse dado que a gente tem ele é importante para chegar no classificador. Beleza? Ficou claro essa parte aqui? A gente pode dar sequência? Aí agora a gente vai para o Colab. Então, a gente vai fazer essa prática aqui de como trabalhar com regressão linear em Python também. A gente vai ver como fazer isso em Python, como criar um modelo em Python. Não vai ter nesse momento, mas vai ter na próxima aula. Lá em Python, aqui eu posso ter atributos, aqui todos os atributos são numéricos, né? Mas eu posso ter atributos não numéricos. Por exemplo, eu posso ter lá, por exemplo, eu quero prever o valor do carro. Aí tem a classe do carro, o tipo do carro. Se é um sedã, se é um hatch, se é uma SUV. E isso não vai estar um número. E aí, o tipo do carro, se ele é 4x4, se ele é simples, etc. Se isso tiver textual, o ECA consegue fazer essa conversão de forma automática e fazer a predição do preço para a gente. Criar um modelo, né? Agora, enquanto lá em Python, não. A gente tem que fazer, a gente tem que binarizar isso, ou eu tenho que fazer um encoder desses labels. E isso a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Mas agora, hoje, a gente vai fazer o nosso tradicional aqui. A gente vai lá no Colab, abra um Colab aí, para a gente poder trabalhar. A gente vai importar um dataset que já existe dentro do Scikit. Então, é um dataset de exemplo, que é os datasets de play lá. Se você olhar no datasets Scikit, se você olhar aqui nos datasets que tem aqui no Scikit Learning, que é o dataset Load Utilities. Então, ele tem alguns datasets que a gente pode utilizar. Deixa eu ver aqui se ele está ou não. É isso, ó, o Toy Datasets, que são os datasets para você poder brincar, né, para poder aprender. Então, tem o Boston, que ele vai pegar, ele vai retornar os preços da casa lá de Boston, lá desse dataset clássico, que é esse que a gente utilizou. Ele vai retornar se a gente dá o load Boston aqui, vai ter as features, que são os atributos, e o nosso classificador, que é o preço. Ele é utilizado para problemas de regressão. Então, agora, olhando isso, vocês já conseguem entender. Regressão é preço. É classificação. É aquele IRS que a gente utilizou. É diabetes. Esse aqui é de regressão. Mas o outro diabetes a gente falou se tinha ou não tinha. Isso aqui deve ser o índice, o quanto tem de diabetes. Isso aqui é legal para vocês fazerem a atividade depois.
O dígitos é classificação, aqui não está descrito. O de vinho é classificação e o breast cancer, que a gente já usou também é para classificação. Então, a gente olha que você tem um dataset que ele é adequado para classificação ou para regressão. Você já consegue entender isso. É aprendizagem supervisionada, mas você sabe que quando é classificação, os valores, o teu target, são valores discretos. Quando é regressão, o teu target são valores contínuos. E aqui está a descrição. Tem 506 instâncias, tem 13 atributos, 14 com target, e aqui são todos aqueles atributos que a gente acabou de ver e fazer a descrição para usar no ECA. A gente vai usar em Python agora, ver como isso funciona. Conseguiram abrir o Colab aí? A gente vai vir em New Notebook, no Colab. Beleza, vou mudar o nome dele aqui. Vou chamar de regressão linear Boston Prices, underline aula, aula SI. Estou dando um nome grande aqui só para eu conseguir lembrar qual que estou usando. Então, a gente está usando regressão linear com o dataset do Boston, do preço das casas, e é da nossa aula aí. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é importar o dataset que a gente vai utilizar aí, para a gente conseguir ver. Então, a gente vai importar o nosso dataset. Eu vou colocar isso aqui também dentro do chat, aqui, que a gente vai acompanhando de forma mais fácil. Então, a primeira coisa, dentro do Scikit-Learn, eu vou importar os meus datasets, para que eu possa trabalhar, e vou importar o algoritmo de regressão linear, que está dentro dessa classe aqui, Linear Model. Então, se eu der um Shift Enter, aí ele vai rodar, um Ctrl Enter, ele já vai rodar, mas não vai mostrar nada. Como que eu consigo ver se tem alguma coisa aí? A gente pode dar um print aí para a gente conseguir ver quais são os atributos que a gente tem, quais são os dados que a gente tem dentro do nosso dataset. Então, aqui, na hora que eu dei datasets, que é o que a gente importou aqui, load Boston, eu estou importando, que a gente está usando exatamente o que está aqui, ó, na documentação, tá vendo? Load Boston. E aí eu vou retornar aqui para dentro. Então, aqui dentro, aqui, ó, se eu der um print, dados aqui, ó, deixa eu ver que ele vai mostrar. Ó, dados, eu dei um Ctrl espaço, dado ponto. Eu posso ver o dados.data, que é os dados propriamente dito, a descrição do dataset, os filters names, que são os nomes dos atributos, o nome do arquivo aqui, e o meu target, que é o meu classificador. Então, basicamente, o que eu vou utilizar aqui? Os meus dados, que vai ser o meu X, e o meu target, que vai ser o meu Y. Se eu colocar features name, eu vou ver o nome dos atributos, ó. Tá vendo? É aqueles atributos que a gente tem lá. Esse aqui são os nomes das features nossos. De todas as features. Se eu colocar aqui descrição, eu vou ver a descrição do arquivo, ó. Boston Dataset, que é aquilo que está lá dentro do Scikit-Learn. Certo? Se eu colocar ponto .data, eu vou ver os dados propriamente dito. Tá vendo? Eu estou vendo todos os dados. Ah, isso aqui eu tenho 503 registros. Então, se eu olhar os dados na posição 3, então eu estou vendo um registro. Estou vendo um determinado registro com aquelas informações. E essas features correspondem ao valor de uma casa. Onde está o valor dessa casa? Está em dados.target. Na mesma posição, né? Então, se eu olhar aqui, ó, essas features aqui me levam ao preço dessa casa, certo? Então, dados são os valores que eu tenho nas minhas features, nos meus atributos. E o target é o meu classificador. É algo igual que a gente já tinha feito. Então, isso aqui que a gente está carregando um dataset de exemplo. Então, o que a gente vai ter? Lá dentro do nosso modelo de aprendizagem de máquina, só lembrando aí, ó, deixa eu abrir o Paint, que fica legal para poder ilustrar o que a gente vai fazer. Se eu colocar aqui, ó, a gente vai ter vários registros aqui, né? Então, aqui. Deixa eu colocar aqui.
Então, aqui a gente vai ter as nossas features e aqui eu vou ter o nosso target. As features são os atributos da casa. O target é o valor da casa. Então, a gente vai ter vários registros aqui, né? Então, opa, deixa eu tirar aqui. A gente vai ter vários registros. Então, a gente tem vários e vários registros aqui. Esses registros aqui, o que a gente vai fazer? As nossas features aqui, ó, a gente vai fazer com que o X vai receber os valores das nossas features. No caso que os dados que a gente tem, lá, os valores que estão é o nosso data. E então o nosso X vai receber os dados. E o nosso Y vai receber o target. Então o nosso Y vai receber esse target aqui. Então o X são os dados e o Y vai ser o que leva ao nosso classificador, certo? É isso que a gente vai fazer. Isso aqui eu só coloquei a título de ilustração, só para mostrar que a gente consegue enxergar esses dados. Então, vou dar um Shift Enter aqui, comentei ali, para a gente passar para o próximo. Então, a gente vai ver, o X vai ser o quê? Vão ser os dados, ponto, data. Opa, preciso ponto e vírgula, né? É com muita vontade de colocar ponto e vírgula. E o Y vai ser os dados, ponto, target, que é exatamente isso aqui, ó. X vai receber os dados e o Y vai receber o target. Por enquanto a gente não quebrou. Lembra que depois a gente pode quebrar aqui uma parte para poder treinar, uma parte para poder testar, para ver o quanto ele chegou. E a gente faz isso aqui, que fica bem legal depois. Então a gente quebrou isso aqui. Então se eu der um print aqui, ó, no X, basicamente o X são os dados. É o que a gente acabou de ver. Se eu pedir para ver X na posição 3, vou ver exatamente o que eu estava vendo antes. Se eu pedir para ver o Y na posição 3, a gente vai ver exatamente o que a gente estava vendo ali no dados.target. Então, a gente só criou um alias aí para na hora que for fazer as divisões, fazer as referências, não vai ficar toda hora, dados.target. E a gente fez uma cópia, né? Que a gente não quer mexer nos dados originais aí. A gente não quer mexer nesse dado original, que a gente pode utilizar ele depois. Então, aqui a gente já conseguiu pegar o X aqui é as nossas features e o Y é o nosso target, ou seja, é o valor da casa. E aqui são os atributos da casa, ou as características aí da casa, certo? E aí a gente vai pular aqui para a próxima linha. Beleza, aí qual que é o próximo passo? A gente tem que quebrar isso aqui, a gente vai quebrar uma massa para treinar, uma massa para poder testar. Então, a gente vai fazer esse processo. Então, a gente vai usar o nosso train test split aí, para a gente poder fazer. Então, a gente vai fazer o nosso train test split. Eu vou colar aqui também no chat, porque fica mais fácil. Então, ali, dou scalar mesmo, o nosso model selection, e a gente vai importar aqui esse algoritmo train test split. Model select é uma classe, train test split aqui é o algoritmo. Então, a gente vai ter o X de treino, X de teste, Y de treino e Y de teste. E a gente vai fazer o split do meu X e Y, que foi o que a gente fez aqui. Então, o meu X, automaticamente, ele vai ser quebrado em X de treino e X de teste. E o meu Y, automaticamente, vai ser quebrado em Y de treino e Y de teste. O teste size é que eu estou falando que eu vou separar 30% para poder testar. Então, vai ficar 70% para treinar e 30% para testar. E o random state é da onde vai partir o aleatório, porque esses 30% aqui vai ser aleatório. Se a gente usa o mesmo random state aqui, a ideia aqui é que a gente tem os mesmos aleatórios. E aí a gente vai ter um valor mais próximo de todo mundo aí. Então a gente vai, aqui a gente está fazendo. Então a gente consegue ver aqui que a gente vai ter, de todos os dados que a gente tinha aqui, ó, se eu mandar dar um print length é tamanho. Eu quero ver o tamanho do X, que ele é um array, né? Olha lá, o X tem 506 registros, que são todos os registros que a gente tem. E agora, depois que eu quebrar, se eu der um print aqui no tamanho do meu X de treino, por exemplo, esperar ele rodar aqui. Beleza, olha lá.
Meu X de treino está com 354 registros. Por quê? Porque 30% dele está onde? Está no teste. Então, essa massa de dados nossa, a gente quebrou ela em uma parte de treino e uma parte de teste. Então, quando a gente olha aqui, ó, isso aqui, ó, a gente está quebrando, ó, 70% para poder treinar. Deixa eu deixar vermelho isso aqui. Agora deixa eu fazer um... Não, quero ficar vermelho, fica vermelho. E uma outra parte aqui para poder testar. Então, agora a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter uma massa, a gente passa a ter o X de treino e o X de teste. E a gente vai ter aqui o Y de treino e o Y de teste. Então, a gente vai fazer com que o modelo, com que ele consiga aprender que a partir desses dados aqui do meu X, como que ele chega no meu classificador. Como que ele chega aqui dentro do nosso dado, né? Que é um valor contínuo. Então, ele vai aprender a traçar essa reta aí. E aí, o que a gente vai fazer? Depois que a gente treinar, a partir desse teste que a gente tem aqui, ó, do meu X de teste, eu vou mandar ele predizer. Eu vou mandar ele gerar os nossos preditos. E aí, esses preditos aqui, ó, a gente vai passar a comparar eles, a gente vai começar a olhar, comparar esses preditos, o quanto, deixa eu ver aqui, o quanto esses preditos nossos aqui, ó, que a gente tem, o quanto ele vai ser igual ao nosso Y de teste. Então, eu vou ver o percentual do quanto ele é igual. E o quanto esses dois forem iguais aqui, ó, é o quanto o meu modelo acertou. Logicamente, a ideia é que não é bater, não é igual um classificador, que ele tem que bater idêntico, é o quanto ele é próximo. Então, aqui a gente usa outra métrica que vai ser de score. Então, a gente não vai ver o quanto acertou exato, porque lembra que ele traça uma reta e ele não vai traçar exato. Então, a gente tem lá dentro do nosso modelo, aqui, ó, que a gente está trabalhando, então eu tenho meu X e Y aqui, e a gente vai ter os pontos lá. Então, eu vou ter vários pontos aqui, aonde que são os nossos valores reais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, eu vou ter os pontos, aonde que vão ser os nossos dados reais aqui. Posso ter um ponto que está distante, e etc. aqui. Qual que é o objetivo aqui? Que o algoritmo, que ele consiga traçar uma reta que melhor represente esses dados. Então, vai ter erro. Então, eu posso ter um determinado erro aqui. Opa, amarelo. Então, ele vai traçar essa reta aqui. Pode ter um determinado erro. Então, aqui, ó, esse ponto que é o real. E o que ele vai predizer se eu jogar esse dado, ó, é o que está no amarelo. Então, essa distância entre o ponto real que está no amarelo é o erro. Uns, a gente vai ter um erro menor, ou seja, tem uns que eu vou ter erro bem pequeno, e outros eu posso ter um determinado erro que ele é maior. Então, o que o algoritmo faz? A partir dos dados reais, ele vai ajustar essa reta para que ele melhor represente os nossos dados. Então, aqui a gente já separou uma parte para treinar, uma parte para poder testar. E agora a gente vai realmente fazer o nosso treinamento aqui. Então, aqui, para a gente poder fazer o nosso treinamento aqui, a gente vai criar a nossa variável classificador, que ele vai receber o nosso algoritmo, a nossa classe linear model, que a gente importou, e o algoritmo de regressão linear, linear regression. E aqui a gente está definindo o algoritmo. O modo de fazer o treinamento é sempre igual, é o fit. Então, meu classificador recebe ele mesmo, ponto fit. Então, eu vou treinar baseado o quê? O X de treino, como esses dados, esses atributos, me levam a esse classificador aqui. E aí, a gente vai fazer esse teste. Feito isso, já está treinado. E aí, a gente só vai ter que ver a nossa métrica. Vou colocar aqui também esse trecho de código, só para a gente poder adiantar. Então, fez isso, já está ok. Como que eu vou conseguir ver? E aí, agora eu tenho que ver se a partir desse modelo, então eu já tenho um modelo de fazer a predição. A partir desse modelo, eu quero ver o que ele vai predizer. Então, a gente vai criar os nossos preditos aqui. A gente vai usar o nosso classificador .predict.
E o que a gente vai predizer? O meu X de teste. E eu vou comparar o quanto a saída disso aqui é igual ao meu Y de teste. O Y de teste é o real. O que for predito aqui é o que o meu algoritmo predizeu. É isso aqui, ó. Então, eu já treinei. Então, a partir dessa massa de treino, eu me levei. Ele aprendeu a traçar essa reta aqui, o melhor possível, para que ele consiga representar esses dados aqui, ó, do meu Y de treino. Agora, eu pedi para ele poder predizer todos esses dados que eu tenho no teste. E ele gerou os meus preditos. E eu tenho que ver o quê? O quanto esses preditos são parecidos com o meu Y de teste. Então, isso aqui que a gente tem, isso aqui que a gente tem que ver. O real é o quê? É o meu Y de teste, né? E aí a gente vai fazer essa predição. O quanto os dois são iguais. E a gente vai comparar isso aí. O quanto... Qual que é a métrica dele? Qual que é o score dele? A gente vai testar o score dos dois aqui, ó. Só para a gente poder conseguir enxergar a título de coisa. Então, a gente vai pegar o score, isso aqui tanto faz o nome da variável, o score de treino e o score de teste. Por que a gente está olhando isso aqui? Porque a gente quer ver o quanto, a partir daqueles dados que eu passei para ele, para poder treinar, o quanto ele conseguiu ajustar a reta. Então, isso aqui, ó, o quanto o algoritmo ajustou a reta. E agora aqui, quando eu vou fazer o teste aqui, o score do teste aqui, é o quanto realmente ele consegue chegar no meu resultado correto. Então, aqui eu estou passando o X de teste e o Y de teste aqui. Isso aqui, a partir do teste. Ah, mas por que a gente vai usar o preditos que a gente criou ali em cima aqui? Esse preditos isso aqui vai ser para a gente conseguir visualizar ele de forma mais simples. Deixa eu colocar essa parte do score aqui também, só para a gente poder adiantar. E aqui a gente consegue ver o quanto ele conseguiu modelar. Então, ele conseguiu criar uma reta aqui para os nossos dados aqui de treinamento 0,74 e de teste 0,71. Então, não criou um modelo muito legal para poder fazer a predição. A gente tem algoritmos mais eficientes aqui dentro do Scikit. Não dentro do Scikit, né? Para trabalhar aqui no Colab, em Python, como o XGBoost, que a gente vai ver depois. Então, mas lá no ECA ele conseguiu melhor. O algoritmo da fórmica no ECA, ele consegue criar um modelo melhor do que o que está aqui. Então, a implementação aqui, ele está diferente. E aí, qual que é a ideia? É que a gente consiga ver esses dados aqui, ó. A gente vai importar um dataset, vamos criar uma nova linha aqui, ó, só para a gente poder fazer um comparador desses dados, para a gente poder finalizar aqui. Então, aqui está o nosso score. E a gente vai importar o pandas aqui, só para a gente poder ver os nossos dados de forma... Deixa eu apagar isso aqui, só para a gente poder printar antes. Espera. Eu vou dar um print para poder ver da forma que a gente consegue visualizar normal e ver aqui que a gente tem uma biblioteca que facilita bem a nossa vida. Então, a gente sabe aqui que dentro dos preditos, eu tenho aqui o que foi predito a partir do X de teste e o Y aqui é o real. Então, se eu der o print aqui, ó, vou colocar predito, 2 pontos aqui, e eu vou colocar aqui meu preditos, deixa eu colocar aqui da posição 0 à posição 4. E isso aqui, preditos. E dar um print aqui para mostrar o que é o nosso real. E aí a gente vai mostrar o nosso real das mesmas posições, né? Da posição 0 até a posição 4. Então, aqui a gente tem ali, nos nossos preditos, a gente está mostrando aqui as mesmas posições, que aí a gente tem lá o que foi predito, o que é o real. Só para a gente poder ver da forma que ele mostra aqui. Então, a gente consegue ver que o predito, jogando os mesmos valores lá, ele prediziu 28 e o real é 23. No outro aqui, ele fez a predição de 36, tem as casas decimais, a gente pode limitar, e o real é 32. O outro ele fez a previsão de 15, o real é 13. O outro ele fez a previsão de 25, o real é 22. Não está muito ruim, não. Apesar do nosso score aí não ter sido alto, que é o 71, não está muito ruim. Só que aqui na hora de a gente ver, se eu visualizar dessa maneira, não fica muito legal. Se eu quiser ver mais dados, né? Aí por isso que eu estava falando para a gente poder importar essa biblioteca aqui, que o Pandas deixa a gente ver igual a tabela.
Então, eu vou ver o real, por exemplo, aqui. Vou ver da posição 0 a 20, esse ponto flatten é para ver em forma de uma tabela. E o predito, que é o predicted que eu coloquei aqui, preditos, tanto faz, eu vou ver do 0 a 20 também em forma de tabela, que é o nosso DF, eu dou um print nesse DF, poderia ter dado um print direto. E aí fica mais fácil a gente realizar essa comparação. Olha lá, ó, real 23, prediu 28. Real 32, fez a predição de 36. Então o modelo ele não está... Eu printei aqui de novo, só para dar para acompanhar. Então, quando a gente faz a predição aqui, ó, a gente consegue ver qual que é o real e o que foi predito. Alguns ele chega bem legal, tem outros aqui, ó, fez a predição até negativo, o valor era 7, ele fez predição negativa. Outros ele chega bem em cima, tá vendo? 18,9 real, 18,5 predito. Então, a gente consegue ver que o algoritmo ele é válido. Ele consegue chegar numa predição várias das vezes, ó, 19, 18,5, 19, 18, 20, aqui, ó, 10 e 5 já não tá legal. Então, tem alguns que ele não vai bater muito, mas ele vai fazer a predição de uma forma mais próxima possível. Pode sim, aqui, ó, Pedro. Aqui a parte de predição do preditos foi aqui em cima. Foi antes da parte do score aqui. Então, qual que é o objetivo aí? Que a partir de uma determinada... Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui você coloca... Tem que ser antes de printar o predito. Não precisa nem ser na parte do score, não. Essa parte. Então, a gente tem uma massa de dados, a gente carregou essa massa de dados, separou ela uma parte para treinar e para testar, embora a gente está trabalhando com regressão, essa parte para testar é só uma ilustração, e o algoritmo ele vai criar uma reta, criar um modelo para que ele consiga fazer essa predição. Se a gente quisesse diminuir a quantidade de atributos que a gente poderia fazer uns inputs, né? Fazer a leitura desses atributos, que igual que a gente fez no Excel lá, e digitar os atributos e mandar ele dar um predict. E aí ele vai lá e faz esse predict para a gente, aqui em código direto. Então é bem tranquilo na forma de utilizar. Então a gente tem essa massa de dados e a gente consegue ver que o modelo que a gente cria aqui, ele realmente é capaz de fazer uma predição, não é a melhor possível, mas ele faz uma predição bem legal aqui. Tem outros algoritmos, como eu falei, como o XGBoost, que ele consegue fazer uma predição um pouco melhor. Depois, na próxima aula, a gente vai ver como importar um arquivo externo. Então, a gente vai importar um arquivo CSV, a gente já fez isso lá para classificação, mas a gente vai fazer para regressão também. E a gente vai ver algo que muitas vezes acontece, onde eu tenho as minhas features, que eu tenho lá dados textuais. E aí eu tenho que transformar esses dados textuais em números para poder aplicar dentro do meu algoritmo e conseguir fazer a predição, para poder criar o modelo. E a gente vai ver também como utilizar o algoritmo do XGBoost, que na verdade é a mesma coisa, só muda o import ali, é tudo igual, e que ele consegue ter uma acurácia e ele consegue ter um resultado bem legal. E o XGBoost é legal que ele serve tanto para classificação quanto para regressão. Pessoal, conseguiram acompanhar aí? Alguma dúvida? Tranquilo por enquanto?